Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Tudo bem com a sua família? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo em paz aí? Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja em paz. Se porventura não tiver com um pouquinho de dificuldade, tiver com problemas, que isso todo mundo tem, mas se você porventura recebeu uma má notícia, tá triste, tá cabisbaixo, não fica triste não fica preocupado não. A palavra de Deus disse que no mundo a gente teria aflições, mas a gente não devia ter medo não, mas a gente devia ter ânimo, porque o Senhor estaria conosco. Então, tempestade não é sinônimo de que Deus não está conosco, não é a ausência de Deus, é a certeza de que Ele está no nosso barco e no final vai dar tudo certo. O segredo é confiar e descansar nesse Deus. Hoje eu quero contar a história para vocês de uma mulher samaritana. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 4, conta a história dessa mulher. Diz que Jesus estava na Judeia e tinha que ir para Galileia, mas era necessário ele passar por Samaria. Ali em Samaria, Jesus tinha algo a fazer. Jesus tinha um encontro. Jesus já tinha um encontro marcado com uma mulher. E ele sabia com quem ele ia encontrar. Disse que ao meio-dia, Jesus está junto a um poço. Jesus está junto a um poço. E os discípulos não estavam. Jesus tinha dito aos discípulos que eles fossem para a cidade para comprar comida. E Jesus está ali sozinho e essa mulher chega para buscar água, né? E aí Jesus já chega pedindo. Jesus já chega pedindo. Jesus assim, ó, dá-me de beber. Daí ela disse, como você, sendo judeu, pede água para mim, mulher e samaritana? Aí Jesus olha para ela e diz assim, você pode me dar um pouquinho de água? Daí ela disse assim, moço, o poço é fundo. E você sabe que o poço é fundo, né? Eu não sei você, mas aqui em casa, eu não sei se na sua casa já teve, mas aqui em casa já teve poço. E o poço é fundo, né? Eu lembro uma vez que em uma das façanhas do meu pai escorregou e caiu dentro do poço e ficou de lá gritando para minha mãe jogar a corda para puxar ele de lá. Minha mãe jogou a corda e tirou o pai de lá. Mas saiu todo sujo, todo molhado, caiu dentro do poço. Tudo bem. E um dia eu te conto as histórias do meu pai. Para quem conhece meu pai, sabe que meu pai era um homem muito simples, mas um homem muito bravo mesmo. Mas Deus é assim. Quando nenhuma pessoa que passa pela sua vida passa em vão, passa para te ensinar, passa para lapidar você, passa para Deus aperfeiçoar o seu caráter. Então ninguém que passa na sua vida passa em vão, passa para Deus lapidar. E meu pai foi uma pessoa que passou pela minha vida, né? E para que Deus transformasse nessa mulher que eu sou hoje, eu devo muito ao meu pai. Então, um dia eu te conto a história dele, mas ele foi a gente chorou junto, chorei sozinha, mas Deus trabalhou comigo e um dia eu te conto a história da minha vida, a história da vida da minha família, que é um testemunho de vida. Quando Jesus passa por um lugar, ele passa para transformar. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. A minha casa foi comum até Jesus passar. Depois que Jesus passou na minha vida, passou na vida dos meus irmãos, passou na vida da minha mãe, da minha família, do meu pai, ninguém foi o mesmo, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, como essa mulher samaritana teve um encontro com Jesus, ao meio-dia, essa mulher podia ter ido buscar água de tarde, mas de manhã, mas Jesus pegou ela no calor da emoção. Jesus pegou ela no momento de maior claridade do dia. Jesus disse para ela assim, me dá de beber. Ela olha para Jesus e fala assim, o poço é fundo e não tem com quem você tirar água. E Jesus falou assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água da vida e eu te daria, e essa água jorraria e seria para a vida eterna. E ela disse, Jesus não, ela disse assim, me dá dessa água. E Jesus fala assim para ela, vai e busca seu marido e volta aqui. Ela falou assim, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, você disse a verdade, você tem 5, teve 5, e esse que você tem não é seu marido. E aí aquela mulher olha para ele e fala assim, vejo que você é esse profeta. E aí Jesus olha para ela e começa a conversar com ela. Porque quando Jesus tem um encontro conosco, ele tem um encontro, quando a gente encontra com Jesus, é um encontro com a verdade. Então quando a verdade que há em Jesus encontra com a mentira que há em mim, tem que haver mudança. Quando Jesus, que é puro, sem pecado, encontra com o pecado que há em mim, há transformação de vida. Quando Jesus, a verdade de Cristo, se encontra com a mentira que eu caminho, que eu venho com ela há muitos anos, tem que haver esse encontro, tem que ter esse encontro, tem que ter essa mudança de vida. Todo o caminho é comum até Jesus passar por ele. Essa mulher disse para Jesus, eu não tenho marido. Jesus disse, você disse a verdade. E aí Jesus disse para ela assim, ó,
ela disse assim, moça, até o Messias vir, ele vai botar ordem nessa bagunça. E Jesus disse assim, ó, eu sou esse que vos fala, eu sou o Messias. E aí aquela mulher falou assim, vem ver, esse homem falou tudo que eu tenho feito, esse homem falou, será ele o Messias? Jesus não tinha se revelado para ninguém ainda, ele decidiu se revelar para aquela mulher. Porque quando Jesus se revela para mim, ele diz para mim quem ele é, ele diz também quem eu sou. Quando ele me mostra a verdade que há nele, a mentira não tem que ter mais lugar aqui. Né? Esses dias eu postei um negócio, achei muito interessante. A gente ouve lê nos folhetos assim, sorria, Jesus te ama. Mas a gente, já pensou se alguém escrevesse um folheto e dissesse assim, chore porque Jesus está enojado de tanto pecado? Porque a gente sabe o que é para ser feito, a gente já teve um encontro com Jesus, mas a gente prefere buscar a água que as pessoas estão dando e não da água da vida, essa água que Jesus tem, essa água que limpa, essa água que sara, essa água que cura. Então quando Jesus olha para uma pessoa, ele diz assim, por que você está nesse mundo? Por que você está perdido? Por que você está mentindo? Então quando a verdade de Jesus se encontra com a mentira que é em mim, tem que ter limpeza, tem que ter mudança. Tem que ter novidade de vida. Então Jesus não pergunta para me acusar, ele pergunta para me curar. E quando Jesus quer um relacionamento profundo. Aquela mulher, Jesus poderia ter marcado um encontro com aquela mulher no final da tarde, mas Jesus escolheu no momento da maior claridade do dia, porque Jesus, ele quer ter um relacionamento com você na claridade. Jesus quer trazer as claras. Jesus não é homem, sabe? Aquelas pessoas que querem um relacionamento só de oba-oba, mas não quer profundidade em relacionamento. Jesus não é assim. Jesus quer relacionamento de profundidade. Jesus quer você por inteiro. Então quando ele pergunta quem eu sou, e eu digo quem eu sou para ele, diz, você está dizendo a verdade. Senhor, eu sou uma pessoa que eu não acredito mais. Senhor, às vezes eu acredito até que o Senhor não existe mais. Porque a gente está naquela fase de viver de sinais. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, a gente crê, por isso que a gente vê. E não pode ser assim, a gente tem que crer naquilo que a gente não está vendo. Eu não vi essa história da samaritana, mas eu sei que Jesus se encontrou com ela, porque Jesus se encontrou comigo. No momento em que eu achava que desesperançosa, sabe, sem aquela figura paterna, e Jesus disse, eu posso ser isso, eu sou aquilo que você necessita, eu sou seu pai, eu sou seu amigo. Mas quando Jesus se encontra conosco, o caminho não é mais comum, porque ele passa a caminhar comigo, ele mostra quem eu sou. Então, quando Jesus se encontra conosco, a verdade dele penetra em nós. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que Jesus quer fazer. Jesus não veio a esse mundo à toa. Essa semana nós temos o culto aqui em casa, toda quarta-feira a gente estuda a Bíblia, eu, minha mãe e os meus irmãos. E nós estávamos dizendo uma coisa, meu irmão disse até assim para mim, anota, senão você vai esquecer, de uma frase que eu disse. Eu disse assim, você só tem essa vida para escolher Jesus. A escolha que você faz com os seus olhos abertos determinará aonde você viverá quando os seus olhos forem fechados para essa terra. Então o encontro que você tem com Jesus aqui nessa terra determina onde você vai morar com os seus olhos, quando os seus olhos forem fechados para essa terra. Jesus vai além de religião. Jesus vai além de tudo isso. Jesus é maior do que tudo isso. Jesus quer um encontro com você e ele já marcou. Ele vai te encontrar, mas ele vai te encontrar não para te acusar, mas para te curar, para tirar dentro de você essa raiz de amargura, para curar você, para restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar a identidade de filho, de filha. Pode ser que seja manchado, mas Deus quer restaurar nesse dia a sua vida, a sua casa, a sua família. Nada nem ninguém é maior do que o nosso Deus. Deus continua sendo Deus, não importa a situação, não importa o que a gente está vivendo, o que a gente vai viver. Deus nos trouxe para este mundo com um propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus tivesse trago você para esse mundo só para te salvar, no momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele teria te matado. Mas Deus trouxe você a este mundo com um propósito.
propósito de cumprir a vontade dele nessa terra. Você tem um propósito para qual você foi chamado para essa terra, para cumprir a vontade de Deus. Porque Jesus, nos versículos abaixo, quando os discípulos trazem a comida, os discípulos preocupados com Jesus dizem assim: come, você precisa comer, o Senhor precisa comer. Jesus diz assim: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu tenho que terminar a obra que ele me deu para cumprir. E é esse mesmo espírito que a gente tem que ter. Deus me deu algo para eu cumprir e eu tenho uma tarefa nesse mundo. Você tem uma tarefa nesse mundo. Se você é pastor, você tem que pastorear direito, cuidar das suas ovelhas direito. Se você é mãe, cuide dos seus filhos direito, garre com ele e lute em oração. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Você, marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Não se perca nesse mundo, não se perca com outras coisas, mas olhe para Jesus. Não desista daqueles que precisam ter um encontro com Jesus. Deus vai se encontrar com eles no momento certo, na hora certa. Tem um poço específico, tem uma hora específica no momento. Jesus te encontra sozinho, às claras.